Fala galera, The Handmaid's Tale chegou ao final, mas tem aquela grande dúvida rolando sobre se June estará presente ou não em Os Testamentos. E tem uma coisa que é importante falar desde o início, tá? Nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns abre aspas que eu não trouxe nesse vídeo, que eu deixei exclusivamente sobre abre aspas do Bruce Miller, que é um dos showrunners de The Handmaid's Tale, falando sobre o destino da Serena, que o destino da Serena seria diferente. E nesse vídeo eu comentei que ainda tinha outro abre aspas para trazer, que era a respeito de alguns pontos de Os Testamentos, inclusive sobre a presença ou não da June, que é o tema desse vídeo aqui. Por que tem um ponto importante antes de trazer esse abre aspas, tá? Que é a respeito, realmente, sobre o material base. Galera, adaptação, isso é uma coisa que, incrivelmente, tem que ser repetida. Já ficou claro para quem leu The Handmaid's Tale, para quem viu a série de TV, das mudanças que acontecem, né? E, ao mesmo tempo, isso vai acontecer novamente em Os Testamentos, inclusive sobre a questão da timeline. Tá? Em questão de quanto tempo se passa na história do livro, do final da Handmaid's Tale para o final de Os Testamentos e a maneira como isso vai acontecer na série. Tá? As mudanças elas sempre vão acontecer nas adaptações, independente de quão próximo ela pode ser de ser algo chamado como exatamente fiel. Tá? Elas vão acabar acontecendo simplesmente por causa da diferença de mídias e as liberdades criativas que vêm junto dessas diferenças de mídias e tudo mais. Em conversa com a Variety, o Bruce Miller explicou que eles estão fazendo algumas mudanças em relação ao romance da Margaret Atwood, incluindo o salto no tempo. Quando perguntado sobre como June e Nick, daí colocando em relação ao que aconteceu lá no episódio 9, da morte do Nick, seriam incorporados à trama, ele disse: certamente faremos referência a eles e daremos destaque a isso e muito mais do que no livro aconteceu. Porque o livro é realmente focado na vida dela, de Agnes e Lydia, e em todos esses pontos de vista sobre a vida delas, e isso só aparece no final. Aí tá falando, a Agnes, para quem não reconhece o nome, é a Hannah, é o nome novo da Hannah. Mas acho que, de onde estamos e o que estamos fazendo com a história, com algumas pequenas diferenças, eles estão pensando mais no futuro, mas os personagens estão pensando mais sobre as pessoas específicas que fizeram as mudanças no final da última temporada. Então acho que a June está muito mais presente. Embora a Agnes não saiba na história que aquela é a sua mãe, ela está contando uma história em retrospecto em Os Testamentos, assim como em The Handmaid's Tale. Então Agnes certamente conhece toda a história. Então o conjunto das mães, muito estranho e influente, é uma parte importante da história. É incrível quando você começa a pensar em quem são as mulheres na vida dela que a influenciaram. E claro, ela tem muito de June, o que significa que ela é um grande problema. Além disso, Bruce Miller falou para The Hollywood Reporter: é algo bom de se esperar. Espero que ela apareça por lá também. Ela ainda está fazendo o seu trabalho, ainda fazendo o que fazia em The Handmaid's Tale. E daí está colocando em relação à presença ou não da June, tá? Luke e Moira ainda estão por aí, em algum lugar, procurando pela Hannah. A beleza de ter assistido a The Handmaid's Tale é que você entende que existe uma enorme operação de pessoas por aí que se importam e que estão se arriscando para se reunir com seus filhos. As pessoas na série de Os Testamentos não sentem isso, mas pela experiência em The Handmaid's, você sabe que existe toda essa operação. Então, June está influenciando os testamentos? Com certeza. Ela está por aí. Ela está tentando trazer Hannah de volta. Se vamos vê-la, eu adoraria vê-la. Adoro. Daí ele até coloca aqui Lizzie Moss, né? Nossa querida Elizabeth Moss. Ela é incrível. Ela está muito envolvida nos bastidores. E daí entra Elizabeth Moss. Ela deu uma resposta semelhante sobre seu possível retorno, afirmando, abre aspas, você vai ter que assistir a série. Eu não estarei lá, no set de Os Testamentos, o que é diferente como produtora. Mas não consigo deixar de colocar a mão na massa. Não sei fazer de outra forma. E certamente parece prático, dada a quantidade de e-mails. Ela está colocando realmente essa função, né, por trás das câmeras em relação à produção executiva que ela desempenha, em relação à sua parte de atriz, protagonista e também, né, diretora que ela assumiu também ali em relação. E daí, em relação à timeline, tá? O romance de Atwood, lançado em 2019, se passa 15 anos após os eventos de The Handmaid's Tale. Bruce Miller explicou que a nova série de TV abordará isso de forma diferente, com um salto temporal de 3 a 5 anos. Abre aspas. Não pode ser isso, porque a série retrata Hannah quando ela tinha 14, 15, 16 anos, disse ele a Variety. Então é cerca de 5 anos depois de The Handmaid's Tale.
Provavelmente mais como 3 ou 4, dependendo de como a gente julgar ser o certo. Sempre é um pouco de suposição envolvida. Não é o mundo real, mas é algo em torno de 3 ou 4 anos depois. E a maior e única razão pela qual é diferente é porque nada disso leva em conta a idade. Porque a nossa série se passa em um determinado período, e os bebês só crescem em um determinado período, e as pessoas não têm apenas a idade certa. A Nicole não vai para o ensino médio, então tivemos que fazer mudanças para isso. Mas devo dizer que Margaret Atwood veio falar comigo sobre a ideia de Os Testamentos, e conversamos muito sobre essa ideia desde cedo. E ela também me deu muitas dicas naquela época. Bruce Miller acrescentou que Atwood não estava me pedindo permissão, de forma alguma, mas ela estava me dando uma ideia do que eu deveria fazer com os personagens para colocá-los em uma boa posição naturalmente para os testamentos. E há outro motivo para o salto temporal mais curto. Daí, aqui é a relação da matéria, tá? Porque eles estão trazendo a Anne Dodd de volta como Tia Lydia. Se tivesse se mantido fiel ao livro, ela teria cerca de 80 anos, o que não seria um bom presságio para um personagem tão importante na série. Quanto a Daisy, que na verdade é a Nicole, e Agnes, também conhecida como Hannah, elas têm 2 e 12 anos, respectivamente, no final de The Handmaid's Tale. Será necessário um salto temporal maior mais adiante em Os Testamentos, a julgar pelo elenco desses personagens. E daí já vem a relação, né, do elenco que está colocado para Os Testamentos, que inclusive, né, já me corrigiram nos últimos vídeos ali, porque eu não tinha essa informação correta, que já está sendo sim gravado Os Testamentos, tá? Lucy Halliday vai interpretar a Daisy, enquanto Chase Infinite interpreta a Agnes. Na vida real, a Halliday tem 21 anos e Infinite 25. Em termos de idade dos personagens em The Handmaid's Tale, se o salto temporal de 3 a 5 anos for levado em conta, isso colocaria a Daisy entre 5 e 7 anos e a Agnes entre 15 e 17. Eu sei que a gente fica brincando, né? De trocar os nomes por causa também, assim, dessa troca de nomes que existe para os personagens no material original. Mas Daisy é a Nicole, Agnes é a Hannah. Embora isso possa funcionar para Agnes, não funciona para Daisy. Mas, como disse Bruce Miller, abre aspas, tivemos que fazer mudanças para isso. Então, sem dúvida, aprenderemos mais sobre como isso será tratado nos próximos meses. Ao lado, tá, da Halliday, da Infinite e da Dodd, as 3 atrizes protagonistas, o criador da série disse que está interessado no retorno de outros membros do elenco de The Handmaid's Tale. Abre aspas. Qualquer pessoa que tenha uma hora livre, eu adoraria se conseguisse fazer isso funcionar. Há, claro, questões comerciais, mas em termos de história, acho que muitas delas se encaixam no universo de Os Testamentos. São pessoas espetaculares, são minhas amigas e fazem seu trabalho maravilhosamente bem. Ficaria honrado em tê-las de volta e fazer parte dessa história novamente, quando pudermos entender como fazer isso funcionar. Elas são muito conectadas. Quero dizer, não é como uma sequência como algumas outras coisas em que você simplesmente dá um jeito. O primeiro conjunto de personagens importa muito para o segundo conjunto de personagens. Então, essas histórias estão muito interligadas, e é uma continuação de The Handmaid's Tale que nós vimos. Você está apenas seguindo a filha em vez da mãe. Então, galera, essa aqui são as aspas, tá, em relação aos testamentos, em relação também a essas adaptações, em relação à timeline, que são importantes, que estão trazendo, cara, muitas indagações também dos fãs que leram o material base, que leram os livros, sobre como isso vai acontecer no série de TV, e também essa palavra da Elizabeth Moss sobre estar ou não presente. Tem uma fala do Bruce Miller aqui no meio de todas essas que ele deu, que é importante sobre essa relação comercial, que eu também já comentei em outro vídeo. Existe uma questão de conexão do público com as personagens que ele passou tanto tempo, né, a conviver e se conectar em The Handmaid's Tale, que Os Testamentos, querendo ou não, precisa conseguir trazer esses personagens icônicos para participar da história. Porque isso, cara, é independente da relação do material base. A série de TV, quando a gente está falando de uma spin-off, tá, por mais que não gostem de ser chamado Os Testamentos uma spin-off, porque ela é uma continuação da história base, para a série de TV ela funciona assim como uma spin-off. Ela é assim também designada, não por mim, pela própria Hulu. Ela é uma spin-off do material original. Tu precisa ter essa conexão por público, que apenas assiste essa história na série de TV. Então tu não ter alguns personagens chave é prejudicial para a história, porque dificilmente tu vai ter, independente do asterisco, isso eu já deixei bem claro, cara, asterisco a gente tem para qualquer coisa na vida. Então
para esse caso, é obviamente que tu vai ter algum fã novo que vai começar a ver os testamentos e vai se interessar e vai voltar e assistir 6 temporadas de uma série que, obviamente, é a origem para essa nova que ele está assistindo. Só que na real, comercialmente, cara, o que tem que acontecer para Hulu, tá? É tu trazer a base de fãs de The Handmaid's Tale, da série de TV, para que ela permaneça e vá assistir aos testamentos. A base, ela tem que ser realmente essa principal audiência para os testamentos. Como não se tem nessa base toda, né, um público tão grandioso que tenha lido o material base e seja também espectador da série de TV, tu precisa servir para os dois públicos. Para o público que tem sim esse conhecimento todo e para o público que, cara, apenas assiste a série de TV. Então tu precisa trazer alguns personagens-chave que tiveram também presentes durante essas 6 temporadas ali, para ter essa ligação com o fã. Porque qual é o grande perigo, tá? É tu ter um afastamento do fã logo no início. Porque não tem aqueles personagens que ele aprendeu a amar, cara. Que literalmente se conectou dentro dessa história toda. Então, esse é um outro ponto que eu tô muito curioso para saber como que eles vão conseguir resolver. Não, a Elizabeth Moss não vai ser a protagonista, não, a June não vai estar presente ali durante a série toda, só que algumas aparições, cara, eles têm que dar um jeito de conseguir fazer. Assim como outros personagens que até mesmo ele comenta, né? Em relação a Luke, Mori, personagens que continuam vivos no universo. Tem já a questão definida em relação ao Nick, tem também essa questão que é muito duvidosa em relação à Serena, como que eles encaixariam para ter a Serena ali, que eu acho que, como ela foi muito a co-protagonista de The Handmaid's Tale, como a relação conflituosa entre ela e a June também deu muito gás, cara, e muita vida para o que aconteceu na série de TV, seria interessante também porque a resposta é toda essa, é comercial. Como que eles vão fazer essas conexões com o público e não perder algo que daí seria, cara, algo muito forte para nós fãs, tá? Que é daqui a pouco essa série não ter o mesmo pico de audiência de The Handmaid's Tale e pior, não ter o mesmo pico de interesse de The Handmaid's Tale e isso acabar naufragando e tu não ter a continuidade dessa história até o ponto final que ela está sendo planejada. Não só nesse momento, né? Ela já foi planejada, que ela agora está sendo executada já durante o seu período de gravações que já começou. Então esse é o maior perigo, é tu não ver o final dessa história por completo. Galera, coloque mais comentários o que acharam aqui do Abre Aspas e também o que vocês esperam dessa sequência de Os Testamentos que a gente vai ter da história de The Handmaid's Tale. Take 04, viva o sonho aqui.